impossível nós falarmos de pai, sem falar de um homem. Eu creio que vocês já até sabem, de quem eu vou falar, mesmo que eu não tenha dado nenhuma dica, mas é impossível você falar de pai sem lembrar desse homem, que lá na frente Deus o escolheu, para ele ser pai do povo escolhido. Sabem quem é? A senhora não vale, pastora. Nem o Flávio que escutou já a dica. Eu vou cantar uma musiquinha dele, Pai Abrão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor, Olha, eu ia me dar bem cantando. Amém? Nós vamos falar de Abraão. Está escrito lá, vamos abrir em Gênesis capítulo 12, que diz assim, o chamado de Abraão. Olha só, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoam, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Feche os seus olhos nesse momento e peça a Deus, neste momento, concentração só na palavra dele. Você é pai, mas também é filho. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso meio todas as coisas que vão nos atrapalhar. Tira todo o sono, toda a preguiça, e nos dê atenção, não somente, Senhor, na mente, mas também no coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha, saia da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então eu quero falar, eu também sou pai. Quando eu me casei, eu não era cristão. Eu cumpri o que está escrito aqui sem saber. Mas eu não questionei Deus, por que disso ou por que daquilo. Mas Senhor, eu simplesmente saí da casa do meu pai e fui-me embora com a minha esposa. Fui morar sozinho. Quem casa quer casa. Então eu não fui morar, obrigado meu irmão, na casa dos meus pais. Mesmo sem planejar o meu casamento, eu simplesmente saí da casa dos meus pais e fui morar com minha esposa. E passando-se 1 ano de casamento, ela engravidou. Eu tive meu primeiro filho, meu primogênito, Diego. E não contente, eu também cumpri a outra parte. Vai para a terra onde eu te mostrarei. E ele me mostrou Cuiabá, Aí eu fui para Cuiabá, bem longe, sem conhecer ninguém. Eu cheguei lá e aluguei uma casa e fui morar, eu, minha esposa, meu filhinho. Mas a terra lá é tão boa, tão quente, que no primeiro dia que minha esposa chegou, depois de 1 mês que eu estava sozinho lá, ela engravidou.
do segundo filho. Era muita saudade, né? O tiro foi certeiro. E nasceu o meu segundo filho. E aconteceu muitas coisas. Mas a terra que Deus me mostrou, né, Cuiabá, foi a terra onde eu me converti. Em 1992, no Natal, 25 de dezembro de 1992, eu me converti, aceitei o Senhor Jesus. Então eu passei a viver. Deus me mostrou a terra aonde eu ia me converter. Deus, Ele trabalha na nossa vida, mesmo antes até de aceitá-lo, mas só temos que pensar uma coisa: mas não pode ser dessa forma. Pode sim, porque para você nascer, Deus permitiu. Então Ele já te amava antes de você ser concebido. Ele já sabia o seu nome, Ele já sabia o que você ia fazer, Ele já sabia para onde Ele ia te mandar. Mas o que cabe a nós é simplesmente obedecer. Obedecer. Então, eu, saí e fui. Mas, nessa saída, a gente simplesmente não é assim: eu vou. Como eu fui, eu vou porque eu quero, né? Ninguém está mandando em mim. Eu vou porque eu quero. Mas depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu vou se o Senhor mandar. Então nós temos grandes exemplos aqui no nosso meio, né? Uma das pessoas é a pastora Rai, que eu já falei várias vezes e sempre vou repetir. Hoje nós temos o Amarildo e família, né? Como temos muitas pessoas, temos o Rosalino, nosso paraguaio. Já pensou ele sair lá do Paraguai, sair da terra dele, outro país, e vir morar no Brasil e ficar do nosso lado? Que privilégio, né? Privilégio, Andréia, né? Mas como eu estou falando de pai, eu falo, né? Vocês são uma só carne, falo dos dois, tá bom? Pastora Rai, quantas saudades a senhora teve dos seus parentes, da sua mãe, dos seus filhos? Vim uma terra longínqua, né? Sozinha. O que é isso? Aí eu falo da pastora Rai porque ela é pai e mãe, né? Flávio, da esposa do meu querido baterista, né? Gedson. Quanta saudade. Sozinha. Mas está obedecendo a Deus. Então Deus conforta o coração. Rosalino. Quanta saudade de entender o que as pessoas falam, né? Difícil, né? Outra língua. Para mim é tranquilo, né? Eu ir lá ou aqui é a mesma coisa para mim, né? Meus paraguaios, né? Kleber vem de Porto Murtinho, deixou toda a sua família, né? Apesar que tem família aqui. Mas vamos falar do Amarildo, vamos dizer, né? Que saiu lá, né? Eu não sei se é o começo do Brasil ou o fim, né? Porque tem um amigo meu em São Paulo que falava: ih, mano, é o fim. Vou cortar seu dedo, mano. É um maluquinho. É o fim, mano. Sabe, a decisão que ele teve que tomar não era do casamento, mas ele tinha que tomar uma decisão. Ele era o homem e o pai da família. Ele não sabia o que ele ia passar para cá. Ele não sabia o que esperava por ele. Ele não sabia como nós íamos recebê-lo. Ele não sabia se ele ia se adaptar aqui com a família dele, como a pastora Rai, como
o Rosalino, como o Kleber. Não sabia. Mas eles tomaram uma decisão. Mas aí já faz parte de Deus. Então eu estou fazendo isso só para uma introdução, aonde nós vamos entrar. Como que aconteceu com Abraão? Abrão, né? Pai de multidões. Abraão, ele não foi simplesmente escolhido como pai de multidões, mas ele foi escolhido como pai do povo escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Hoje nós vamos ver algumas características de Abraão, que também é chamado pai da fé. O pai da fé. Eu, quando em Cuiabá, eu fui para lá só para me converter. Só. A única coisa boa que me aconteceu lá, única coisa boa, foi o meu filho. Eu passei 4 anos em Cuiabá, mas ele saiu de lá com 3 anos, né? 3 anos. A única coisa boa. O resto foi só desgraça. Além de ter me convertido, é lógico, né? Só desgraça. Conheci muitas coisas ruins, bárbaras, por não saber. Mas Deus tem um plano na nossa vida. Então de Cuiabá eu simplesmente fui embora para São Paulo, onde vivi, por longos 22 anos em São Paulo, longe da minha parentela, longe dos meus pais. Eu podia muito bem falar: Senhor, por quê? Eu amo tanto meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe por que colocou você aqui. Ele sabe por que levou você lá. Ele sabe por que Ele trouxe você até aqui. E eu morei em São Paulo até o meu pai falecer. Então, quando meu pai faleceu, no outro ano eu vim embora para cá. Eu podia não questionar Deus, mas eu podia ficar triste comigo mesmo, me arrepender de muitas coisas que eu fiz. Eu podia ficar bravo comigo mesmo, por ter ficado tão longe do meu pai por muitos anos. Mas só que eu percebi uma coisa, que todos esses longos anos que eu fiquei longe da minha parentela, foi o lugar onde Deus me ensinou muito. Ele foi o meu pai, Ele cuidou de mim. Eu fui morar em São Paulo, que tem hoje mais de 20 milhões de pessoas. Eu, minha esposa e meus 2 filhos, sem conhecer nada. E hoje eu sou um cara que, igual os paulistanos falam, eu conheço São Paulo na palma da minha mão. O que eu não sei, o meu irmão sabe. Tá ligado? É nós. Vida louca. Eu andei de moto por 15 anos em São Paulo. Nunca me acidentei.
E a outra vez que eu caí, graças a Deus, eu caí em cima da minha esposa. Chegou a fofar. Caiu a corrente da minha moto. Numa chuva. Eu fui fazer uma curva, a corrente caiu e freou. E uma chuva muito forte. Aí ela caiu e saiu rolando e eu caí em cima dela. E nós estávamos indo para Nós fizemos uma oração, 4 horas da manhã, né? E a gente morava 14 quilômetros longe da igreja, então nós íamos 4 horas da manhã orar. Orávamos até as 7, depois nós íamos trabalhar, né? Eu aprendi que onde quer que você vá, se você for obediente, Deus cuida de você. Deus te livra das coisas ruins que pode vir a acontecer. Mas eu creio que o aprendizado que eu tive, tudo meu pai me ensinou. Desde menininho, meu pai me ensinou a ser um homem. Meu pai ensinou muitas coisas para mim, que eu me lembro e uso até hoje. Não me esqueço. Assim como Deus me protege e me ensinou, né? Eu lembro do meu pai como um herói de verdade, um herói de guerra e um herói como pai. Ele fez muitas atrocidades, brutalidades. Ele era um militar, né? Mas ele ensinou os 4 filhos homens a ser homem e homens de fibra. Então isso eu agradeço muito a Deus. Meu pai nos ensinou coisas muito boas. E no final da vida dele, um homem tão duro, ensinado a ser um homem valente, depois de 30 anos de reserva, ele não conseguia tirar do coração dele o ser um militar, bruto, e muitas vezes violento. Mas no final da vida dele, Deus me deu um presente. Ele se converteu. E ele se converteu de verdade. Tanto é que no dia da sua morte, ele se levantou e saiu no jardim. E ele apontou o dedo. E um beija-flor sentou no dedo dele. E ele levou e mostrou para minha mãe. E uma irmã da igreja viu, falou: aquela flor que beija-flor beijar, o Senhor vai recolher. E naquele dia meu pai faleceu. Ele disse a última palavra para minha mãe: me perdoe de todas as atrocidades que eu te fiz. Ele chamava minha mãe de Chiquita. Você é minha Chiquita. Você é minha eterna namorada. Me perdoa. Ele ficou praticamente 1 mês pedindo perdão para minha mãe. Então, quando ele limpou por inteiro, Deus o recolheu. Essa é uma morte linda. Tem pessoas que não acham isso, mas eu acho. E foi a morte mais linda no meio da nossa família. Hoje meu pai está no braço do pai mesmo. Eu sei, tenho certeza disso. Então, pai Abrão, quando Deus falou para ele, sai, ele não disse nada, ele só obedeceu. Uma das coisas espetaculares que aconteceu com Abraão, né? A vida inteira dele, ele tinha 75 anos, ele não tinha filho,
era casado. Ele saiu, e a única coisa que ele perguntou para Deus nas suas orações: Deus, como posso ser pai de multidões se eu não tenho nenhum filho? Então naquele dia Deus prometeu para ele um filho. E outra característica de Abraão era a perseverança, porque ele levou 30 anos para receber aquele filho, e nesses 30 anos ele cometeu sim loucuras, fez coisas que não devia, mas Deus não tirou a promessa dele. Deus manteve a promessa de ser um pai de multidões, pai do povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real. E isso, você faz parte disso, você é fruto disso, porque você está aqui hoje. Você é filho do Deus Altíssimo, filho de Abraão, porque Deus escolheu que Abraão seria o pai dos seus filhos, a nação escolhida, o povo eleito. Abraão obedeceu a Deus de imediato, sem questionar Deus. Por que tenho que ir? Por que não posso fazer tudo o que o Senhor me pede aqui? Aqui mesmo. Nós, como pai, temos que tomar decisões, por mais difícil que seja, precisamos tomar decisões. Que a nossa decisão seja de obedecer a Deus na íntegra. Abraão era generoso. Capítulo 13 de Gênesis, versículo 9. Ele disse a Ló: não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita, escolherei ir para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então, Abraão, além de ser obediente, ele era generoso. Um pai generoso. Veja que ele não era pai ainda, quando ele fez todas as coisas. Então, para você ser pai, você precisa se preparar. Se você não se preparar para ser um pai, você vai sofrer muito, consequências drásticas, e não é por culpa de Deus, porque Deus não tirou a bênção sobre você. Ele sempre vai manter aquilo que Ele prometeu a Abraão, está em nós até hoje. Então percebe que você é fruto dos filhos de Abraão, e vocês serão benditos em toda a terra, se tão pronto obedecer ao Senhor. Não seja louco, não se distraia, não aceite manjares de Satanás, não aceite perder, seja obediente, e obediente até o fim. Ele era também benevolente, capítulo 14, versículo 20, benevolente. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só, nós falamos sobre dízimo e oferta, aqui também diz, Abraão, olha, não tinha
ainda uma igreja, não tinha ainda um local de reunião, mas ele já deu o dízimo da parte dele, de tudo que Deus dava a ele, tudo ele ofertava ao Senhor. Por isso Abraão se tornou um homem muito rico, muito rico. Ele nunca venceu Deus em dar. Sempre que ele dava, Deus lhe retribuía. E muitas vezes mais. Porque Abraão nunca duvidou da palavra de Deus. Nunca duvidou do seu pai. Nunca duvidou do seu Criador. Muitas vezes padecemos como pai, como líder da nossa casa, porque nós não aplicamos essa parte. É muito difícil para nós compreendermos a parte do dízimo e da oferta. Sempre estamos tentando barganhar com Deus. Deus, você sabe da minha necessidade. E às vezes, antes de você escutar Deus, você já faz outra pergunta. Porque se você parasse para ouvir, a resposta de Deus seria essa: eu sei, por isso que estou te pedindo, me dá essa semente, que eu vou frutificar para você. Eu sou o dono da seara. O eu sou está dizendo: obedeça, seja firme, ensine a sua família, ensine a sua casa, para que tudo te vá bem. Ele era um homem correto, ele não era corrupto. 14:23. Jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente que os rapazes que comeram e a parte do que toca aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre. Este que tomem a sua parte. Um homem que enriqueceu muito, 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 só na graça de Deus. Porque além de tudo, além da promessa que Deus tinha, que ele seria pai de multidões, a promessa de Deus era que ele, enquanto ele vivesse aqui na terra, Deus ia ser com ele. Deus falava com ele, Deus respondia a ele, porque ele era honesto, ele era benevolente, não era corrupto e além do mais era corajoso. Ele derrotou os reis, os despojadores. Despojadores significa pessoas que tiram, roubam. Abraão derrotou todos que tentaram tirar alguma coisa dele. Ele derrotou todos aqueles que tentou tirar alguma coisa dos seus filhos, dos seus empregados, dos seus pastores. Abraão derrotou a todos, porque Deus era com ele. Abraão nunca teve soldados, ele sempre teve pastores. Ele derrotou todas as guerras deles
simplesmente com seus pastores, com seus cajados. Ele nunca teve um exército de homens fortes, violentos, brutos. Ele sempre teve pastores. Sempre derrotou todas as suas guerras. Ele venceu simplesmente com seus pastores. Se você é filho dele, Deus te escolheu para você ser um pastor, um ganhador de almas, uma pessoa que tem vontade e coragem de cuidar de outras pessoas. Não seja um mimimi, né? Não seja. Seja obediente, corajoso, incorrupto. E outra coisa que Abraão, ele fazia com muita vontade. Ele era poderoso na oração. Capítulo 18, 23 em diante. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirá também o justo como um ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirá e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão ali? Abraão perguntando para Deus, falando com Deus. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Respondeu Abraão: agora que me atrevi a falar com o Senhor, ainda que sou pó e cinza, de 50 justos faltarem 5, destruirá toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não destruirei se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, respondeu: não farei por causa dos 40. Disse mais: ora, e se ire o Senhor e eu ainda falar? Se porventura acharem ali 30, respondeu o Senhor: não farei se achar ali 30. Continuou Abraão: agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, respondeu o Senhor: não destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraão: ora, se ire, pois, só mais desta vez falarei. Se porventura acharem ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Veja bem, Abraão falando com Deus, e Deus respondendo a Abraão. Poderoso na oração, poderoso. Privilégio por ser obediente. Ele não era um homem que era inseguro. Ele era seguro na presença de Deus. Ele sabia quem era Deus. Deus era seu Pai. Quantos de nós reconhece que verdadeiramente Deus é o nosso Pai? Porque acontece coisa conosco, mesmo sabendo que Deus é nosso Pai. O que tem faltado para nós, se nós também somos pais, mãe? Será que falta um pouquinho mais de vontade de orar? Desejo de orar?
Qual tem sido a nossa atitude diante de nosso Pai que nos assiste, nos vê e fala conosco? Habita dentro de nós? Você tem responsabilidade diante de Deus, porque você vai apresentar a sua família para o Senhor. E o sétimo ponto, maravilhoso na fé. Amém? Hebreus capítulo 11, 17. Fala sobre a fé. Outra coisa que é muito difícil de a gente falar sobre fé e não lembrar, falar sobre Abraão. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu seu unigênito. Embora Deus lhe tinha dito que em Isaque será chamada a tua descendência. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou tornar a repetir. O único filho, o que daria a Abraão a descendência no mundo inteiro, Deus pediu para ele. Deus pediu para ele em sacrifício. Abraão, ele não respondeu nada para Deus. E ele foi e preparou seu filho para sacrificar. Será que nós, talvez seria uma loucura perguntar isso, mas teríamos coragem de sacrificar o nosso filho para Deus? Abraão, ele simplesmente se entristeceu, mas foi e obedeceu o Senhor. E quando ele ia realmente sacrificar o seu filho, Deus proveu o cordeiro. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, isso é loucura. Porque se alguém tentar fazer isso hoje, ele está dizendo que vai invalidar a morte de Cristo por nós. Eu creio piamente que Deus queria ver, sentir o coração de Abraão quando Isaque fosse perfurado e sangrando até a morte. Deus queria sentir o que ele ia sentir quando visse Jesus pregado na cruz. O meu filho. Deus, como nosso Pai, dando o seu único filho em sacrifício por nós, em sacrifício por pessoas que até nós, como ser humano, olhamos e dizemos: essa pessoa não tem jeito. Julgamos. Se nem Deus julgou ela, se nem Jesus julgou ela, nós temos a petulância, coragem de julgar uma pessoa não merecedor da morte de Cristo. Deus
quer sentir o seu coração, Pai. Quer sentir o seu coração. Como está o seu coração, Pai? Diante de Deus. Como tem sido a sua luta diária com seu Pai? Você ama o seu Pai? Você despreza seu Pai? Como você tem tratado o seu Pai? Da mesma forma que você trata o seu Pai, você está tratando Deus. Há muitas pessoas que desprezam o seu Pai, depois de velho, sem força, desabilitado, doente, abandona, joga, não quero mais. Mas tudo isso que o seu pai passou, passa ou está sentindo hoje, foi por você. Deus usou ele para dar a vida a você. Vou contar uma ilustração que um rapaz casou-se com uma moça e foram morar na casa deles e tinham sua vida, eram felizes, tiveram um filhinho. E a mãe faleceu e foi ficando difícil as coisas para o pai deles, do rapaz. Então, ele muito doente o filho recolheu para sua casa e começou a cuidar do seu filho, do seu pai. Então tinha que ser tudo na boquinha, tinha que ser tudo preparado na hora certa. E a mulher começou a se enjoar disso, se implicar com o pai do rapaz. E pedia, olha, vamos colocar ele no asilo. Vai ser melhor para ele, vai ser... Ele insiste, não, eu quero cuidar do meu pai cuidou de mim. Meu pai me trouxe a vida. Meu pai sempre foi um homem bom para mim, para minha mãe, para meus irmãos. Então leva ele para os seus irmãos. E os irmãos deles não eram pessoas muito boas para se confiar. Então, eles decidiram que iam colocar o pai no asilo. Prepararam tudo e chamaram um táxi. E ele pegou a malinha dele, foi indo para o táxi, saiu o netinho dele correndo. Disse, vovô. Aí ele parou e olhou e disse, o que foi? Falou, você pode me dar um pedaço do seu cobertor? E ele não questionou, pegou e tirou e rasgou esse cobertor no meio. Enrolou e deu para o seu netinho, enrolou o dele e guardou. E ele teve uma curiosidade, né? Falou, o que você vai fazer com esse cobertor? Aí ele falou, esse cobertor eu vou guardar. Porque quando eu crescer e casar e tiver minha esposa, meus filhos, aí eu vou mandar o meu pai no asilo e eu vou dar para ele esse cobertor. Então muitas vezes nós estamos fazendo isso, não de mandar, mas em atitude, em desrespeito. Quantos aqui que tem pai, né? Já abraçou seu pai e falou para ele que ama ele, que respeita ele, independente da sua situação.
independente. Porque Deus, independente da nossa maldade, da nossa infidelidade, da nossa falta de fé, Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos traiu. E Ele nunca vai fazer isso. Comigo e com você. Porque Ele te respeita, Ele te ama, Ele quer te dar a paz. Volte ao primeiro amor. Não é tarde, Ele ainda está vivo. Reconcilie-se com Ele, para que tudo te vá bem. A gente vai mostrar um vídeo. Agradecer ao Kedson que nos mostrou, trouxe. E isso relata o que Deus faz conosco. Esse Pai, o que Deus faz conosco é exatamente isso. Cuidado de Deus, as amizades que você tem, o Pai sempre está de olho. A hora que chega, quer dar conselhos, sente saudade de você, sente sua falta. Ele quer cuidar de você. Amém.